Meio-dia e 2 agora, hora de Brasília, boa tarde. O NT Sul desta segunda-feira, 26 de agosto, está começando. Seja muito bem-vindo e acompanhe os destaques de hoje. Destaque do primeiro domingo de Expo Inter foi a final do Freio de Ouro. A prova do cavalo crioulo teve cachoeirense do pódio. E nós conversamos com uma especialista para entender melhor os casos de violência dentro e fora das escolas. Morre em Cachoeira do Sul um dos pioneiros do Corpo de Bombeiros da cidade. Cachoeirenses vão às ruas para alertar sobre a violência sexual infantil. E ainda a tecnologia que pode revolucionar os tratamentos de saúde através da impressão de órgãos. Já vá enviando para a gente o seu recadinho, uma foto, a sua opinião ou também informação de algo que você queira que vire notícia por aqui. É só mandar para o nosso WhatsApp no número 51997697129. Você também pode falar com a gente pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Interaja e fique ligado aqui na tela da sua TV Novo Tempo, porque o NT Sul está começando agora. O 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar será mantido em Cachoeira do Sul. A garantia foi dada pelo chefe da Casa Civil do Governo do Rio Grande do Sul, Otomar Vivian. A possibilidade de transferência do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar de Cachoeira do Sul para Santa Maria já gerou abaixo-assinado, já gerou também a criação de uma comissão parlamentar na Câmara de Vereadores e muita mobilização política. Na última semana, um grupo aqui de Cachoeira do Sul, aliado a deputados estaduais, estiveram em reunião com o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian. O coronel Francisco Vargas esteve também compondo esse grupo, ele que já foi comandante da Polícia Rodoviária no Estado por 2 anos e sabe bem do que se trata. Coronel, como foi essa audiência e Cachoeira do Sul corre realmente risco de perder esse batalhão? Bom, nós fomos a convite de uma equipe aqui de Cachoeira do Sul, de um grupo mobilizado. Me convidaram até pela minha condição, né, de ex-comandante da Polícia Rodoviária do Estado. Eu comandei por 2 anos, fui 2 anos ainda subcomandante, né, de todo o Estado do Rio Grande do Sul e conhecedor, né, do que é a estrutura deste batalhão rodoviário que se pleiteia retirar de Cachoeira. Na verdade, é uma unidade administrativa que administra toda a metade sul do Rio Grande do Sul, as rodovias estaduais dessa metade, né, tem mais de 15 postos de fiscalização e aqui em Cachoeira do Sul ele é estruturado para administrar pessoal, material, meios, combustíveis, tudo, para que essas frações nas rodovias possam trabalhar. Então, é um batalhão que está bem situado, está no meio desta região, né, e presta um excelente serviço. A minha missão foi exatamente essa, de levar ao governo do Estado a posição técnica, né, da viabilidade de por que existe há 15 anos este batalhão em Cachoeira, né, com bons resultados. Né? A resposta que nós tivemos lá em reunião então com o secretário da Casa Civil, né, o Otomar Vivian, né, primeiro, né, que esse assunto ainda não chegou no governo do Estado, ali é a porta do governador, né, ainda não chegou lá, né, e segundo, que esse tipo de assunto não prospera, né, o governo do Estado hoje passa apagando incêndio, palavras dele, né, ou seja, resolvendo os problemas emergenciais, problemas que aonde depende de custo, de manutenção, né, ou seja, se o prédio aqui estiver sendo alugado até poderia ser analisado, mas não, é um prédio próprio, estrutura própria, funcionando muito bem, né, com bons resultados. Então ele nos assegurou, afirmou, né, que esse assunto não prosperará no Palácio Piratini, nos enviou de volta, de retorno à nossa cidade, né, com o anúncio de que nada será mexido, nada será removido, até entende, né, a posição de um prefeito de Santa Maria, que de repente quer levar mais uma unidade de polícia militar para a sua cidade, né, mas sem dúvida não pode desassistir, né, Cachoeira do Sul e toda essa região que hoje é bem atendida por este batalhão. O argumento de que a unidade local fica numa rodovia federal e que fica distante, cerca de 30 quilômetros, 35 quilômetros do seu ponto de início de fiscalização, não é argumento também, até porque é uma unidade administrativa, como o senhor falou. Exatamente, né? Aqui fica o 2º Batalhão Rodoviário. Nós temos um 1º Batalhão Rodoviário em Passo Fundo, que fica na sede do DAER, dentro da cidade. O 3º Batalhão, que fica em Bento Gonçalves, atualmente sem sede, né, num prédio próximo a uma rodovia federal. E o próprio Comando Rodoviário, a sede da Polícia Rodoviária Estadual do
do Rio Grande do Sul fica no Partenon, né, na Avenida Aparício Borges. Portanto, essas 4 unidades são administrativas. Elas não trabalham em rodovia. Ela não é um posto de fiscalização, né? Isso foi a grande mensagem que a gente levou, foi a posição técnica que se mostrou ao governo, né, e que, sem dúvida, eles entenderam, né, não tem porquê. E por isso que funciona muito bem, né? Há 15 anos aqui, né, um trabalho exemplar de toda a equipe que está hoje sediada neste batalhão, produzindo um trabalho excepcional para que toda a região metade sul seja bem fiscalizada e bem policiada nas rodovias estaduais. Com tudo isso, então, assunto encerrado. Assunto encerrado. Isso aí é tranquilo. Fica a mensagem aos ouvintes, aos cachoeirenses, aos policiais militares que trabalham nessas unidades. Fiquem tranquilos, né? A mensagem é essa. Podem voltar tranquilos que esse assunto está encerrado. Ok. E domingo foi de sol, não é? Na 42ª Expo Inter. O evento que acontece em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, é a maior feira agropecuária da América Latina. Dezenas de atrações marcaram o domingo, entre exposição de animais, provas, concursos, julgamentos, debates, oficinas, degustações e workshops. O destaque do primeiro domingo de Expo Inter, como tradicionalmente ocorre, foi a final do Freio de Ouro. Esta é a mais importante prova da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Tudo começou ao meio-dia, com o espetáculo A Saga do Cavalo Crioulo, que encena a chegada da raça na América. Logo depois, começaram as provas finais. Em pista, foram 49 fêmeas e 48 machos. Apenas 8 subiram ao pódio, disputando R$200 mil em prêmios. O ginete cachoeirense Raul Lima obteve o troféu Freio de Bronze na categoria machos. A listagem completa dos vencedores já está no site novotempo.com/NTSul. Muito interessante esse convívio entre cavalo, que é o símbolo do nosso campo, símbolo da agricultura, é símbolo do nosso estado, o cavalo crioulo. E aqui, nada melhor, no primeiro final de semana da Expo Inter, nós dá uma largada com chave de ouro na final do freio do cavalo crioulo. Aqui, né, com o freio de ouro, também uma oportunidade de demonstração daquela paixão que o nosso estado tem pelo cavalo, entre eles a raça crioula, na demonstração do amor do gaúcho pelo animal e também da capacidade dos nossos ginetes aqui sendo premiados e reconhecidos. Esse freio na mão com essa sensação. Cara, é uma emoção muito grande, é o resultado de anos de luta, de um sonho, é um sonho que a gente carrega na mão aqui de uma vida inteira. E ainda essa semana a nossa equipe vai estar em Esteio, na Expo Inter, né, que é esta grande exposição, essa grande feira do setor do agronegócio brasileiro, contando todas as novidades desta feira, contando também sobre os expositores que são cachoeirenses e estão por lá também. Todos os detalhes ainda esta semana aqui na telinha da TV Novo Tempo. E começa hoje o pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O pagamento vai até o dia 6 de setembro. 30 milhões de beneficiários recebem essa primeira parcela e a liberação de recursos deve injetar cerca de 21 bilhões e 900 milhões de reais na economia. Tem direito ao 13º quem recebeu durante o ano benefícios como a aposentadoria de qualquer natureza, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, salário maternidade. E também hoje teve início o pagamento dos recursos das cotas do Fundo PIS para cotistas que não têm conta na Caixa Econômica e que tenham a partir de 60 anos de idade. Quem tiver conta corrente ou poupança no Banco do Brasil vai ter o depósito feito automaticamente ainda hoje, nesta segunda-feira. Quem for cliente de outro banco e tiver até R$5 mil em cotas do PASEP, pode transferir o dinheiro a partir de amanhã, dia 27. Segundo o Banco do Brasil, a opção de transferência pode ser feita pela internet ou pelos caixas eletrônicos. Nós vamos falar agora sobre violência. Violência no interior e exterior das escolas, sensibilidade excessiva e atitudes desmedidas. Tudo isso justificado pelo agora popular bullying. A fragilidade emocional dos jovens parece ter tomado proporções além da medida.
Nós vamos buscar uma especialista para tentar entender melhor essa realidade que vem assustando a comunidade de maneira geral. Uma cena ocorrida na última semana chocou os cachoeirenses, primeiro pela violência e depois pela futilidade do objeto motivador. 4 adolescentes se engalfinhando em plena rua e o motivo, a discussão sobre uma marca de tênis. Esse foi o registro mais recente na cidade, mas não o único. Em abril deste ano ainda, situação semelhante viralizou nos aplicativos de conversa quando uma adolescente é espancada por outra menina e uma terceira pessoa filma o evento. O caso ocorreu na rua Leopoldo Souza, lateral do supermercado Tischler. Os relatos das vítimas, em sua maioria, têm como fundamento uma única palavra: o bullying. Na verdade, o que a gente, até estava conversando, a questão do bullying, que é a palavra que acabam utilizando, isso já existia há muito tempo, nas gerações passadas, há muito tempo atrás. E, na verdade, a partir de 1990 que começaram a usar a palavra bullying, que serve como uma questão de agressão, Todo ato de agressão física ou psicológica que é cometido contra uma pessoa, de um grupo contra uma pessoa. E, na verdade, isso tomou, a palavra bullying, esse termo acabou sendo mais sistematizado, estudado, então começou a tomar uma proporção maior. Hoje é visto, todo mundo conhece, de mais jovens aos mais velhos sabem disso. A falta de diálogo dentro de casa, o diálogo entre a rede, Então, eu acho que essas coisas acabaram fragilizando mais, deixam os jovens mais vulneráveis, mais frágeis. A questão também do financeiro, A gente acaba não tendo tempo em função do trabalho e do dia a dia corrido, e acaba que, então, eu compro uma coisa, tu vai lá pro shopping, passa a tarde lá, tu passa a tarde lá no centro, então trocou muito a questão do afeto, do carinho, do diálogo por questões mais materiais, A onda de violência no ambiente escolar se espalha. O massacre ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil, na cidade de Suzano, estado de São Paulo, ainda em março desse ano, virou inspiração. Na semana passada, em Charqueadas, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, um jovem de 17 anos, ex-aluno da instituição, invadiu a Escola Estadual Assis Chateaubriand, munido de uma machadinha e coquetéis Molotov, ferindo 6 pessoas. A polícia declarou ter desavenças com o menino da escola e que se inspirou na tragédia ocorrida em Suzano para a ação. A questão do bullying, ele acontece tanto no trabalho, no ambiente de trabalho, quanto entre vizinhos, Mas o local mais suscetível realmente é a escola. E é onde isso vem a aparecer com mais frequência, até em função eles estão lá, crianças, adolescentes lá em função de... Eles estão para desenvolvimento deles, Cognitivo, social. E aí lá é que vem a questão de autoafirmação, às vezes por não saber, lidar com diferenças, por quererem, aparecer mais, ou o outro tira notas melhores, acaba sendo uma vítima. Então, eu acho que se perde em função de tudo isso, por uma questão de não saber realmente lidar com as diferenças, pela falta de empatia. E as pessoas acabam querendo, de alguma forma, chamar a atenção, de alguma forma querer representar aquilo, a raiva, os sentimentos negativos que tem dentro, extravasar de uma forma, ou se mutilando, ou matando alguém, ou praticando uma série assim de crimes. A prática do bullying traz uma sequela trágica, assim, emocional, psicológica, Vários transtornos, depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, anorexia, bulimia, tudo. São vários transtornos que acabam sendo também gerados em função disso, Para a psicóloga, a reversão desses quadros depende de uma rede de apoio fortalecida, incluindo pais, escola, profissionais de saúde e órgãos de proteção à criança e adolescente. Mas a saída mais efetiva, segundo ela, para mudar o atual quadro de violência e instabilidade emocional percebido entre os jovens é o diálogo. O trabalho em rede precisa ser cada vez mais efetivado dentro das escolas, até para terem um suporte, Então, tem uma lei já desde 2015 que começou a entrar em vigor em fevereiro de 2016, anti-bullying, E aí, em 2018, teve uma questão escolar, uma lei também que se agregou a essa. Então, tem
algo que ampare, só que eu acho que precisam continuar as campanhas, continuar a divulgação, esclarecer os pais dentro da escola, palestras, a gente precisa se unir por uma cultura de paz, porque senão cada vez vai ser pior, realmente. E o diálogo e a comunicação salva qualquer situação, né? Então, eu acho que é uma prioridade dentro de casa ter um momento de diálogo, né? Eu sei que todo mundo trabalha, como eu disse, a correria do dia a dia cansa mesmo, a gente chega em casa não tem tempo para nada, não tem vontade, mas eu acho que tem que reservar um tempinho para ir na escola do filho, né, para conversar com o filho, fazer uma atividade diferente, para abrir até uma possibilidade de diálogo e que a criança ou o adolescente se sinta à vontade para dizer o que passou, o que está enfrentando, e os pais estarem juntos para fortalecer essa criança ou adolescente. Porque senão, realmente, ele não tem o contato, ele vai se isolando, né? Vai tendo vários problemas dentro da escola, como em casa, mas como os pais acabam não sendo tão presentes, não percebem, né? Este é um tema que merece a atenção dos pais. Tanto para que o seu filho não seja aquele que irá cometer o bullying, ou enfim, ficar pegando no pé do colega, tirando sarro, enfim, tudo aquilo que caracteriza o bullying, quanto, por outro lado, também os pais precisam trabalhar a questão das emoções, não é, dos seus filhos, algo que, obviamente, não é simples, não é fácil, como a especialista acabou de trazer essas informações, muitas vezes os pais não têm tempo, não é? Mas é algo que precisa ser trabalhado na nossa sociedade. E daqui a pouquinho, aqui no NT Sul, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre ambientes de violência, sobre a violência doméstica. No fim de semana teve a ação do Quebrando o Silêncio, uma ação com voluntários em todo o Brasil. Já já a gente mostra aqui na telinha da TV Novo Tempo. Morreu neste sábado, no Hospital de Caridade e Beneficência, Adão Joaquim dos Santos. Ele tinha 95 anos e foi um dos pioneiros do Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul. Em julho de 2017, contamos a história do seu Adão Joaquim dos Santos, ou Cabo Adão, um dos precursores do Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul. O veterano bombeiro aposentado, então com 93 anos de idade, mostrava vigor e memória invejáveis. Viajamos no tempo com ele através de histórias, fotos e recortes de jornais que contavam as vivências e desafios dele e dos colegas de farda a partir dos anos 1950. Histórias como a do primeiro caminhão de combate ao fogo doado à corporação pela prefeitura. No outro dia, nós fomos fazer festinha para inaugurar. E fizemos um estabelecimento, tudo armemos. E eu e outro com a mangueira. Vamos botar lá na cabeça do Chateau. Vou botar água. Ligou, não deu 2 metros de água. O veterano tinha convicções bem sólidas e emanava orgulho da profissão que escolheu. O bombeiro que se preza, ele chega no incêndio, ele se entrega. Ele entrega a alma a Deus. E ali ele faz o que pode e o que Deus ajuda. É tudo que o bombeiro pode fazer. E para nossa surpresa, o veterano se enche de orgulho, entona a voz e externa o lema que o acompanhou e inspirou condutas durante toda a sua vida profissional como bombeiro. Servir, servir, servir. Sempre servir. Seu Joaquim certamente deixou um legado para a corporação, para os bombeiros, né? E nós aqui lamentamos a perda. No final de semana passado, foi escolhida a nova diretoria executiva do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, de Cachoeira do Sul. A atividade foi realizada na Câmara de Vereadores e elegeu, por consenso, o pastor Paulo Gonçalves como presidente para o biênio 2019-2021. Ele faz parte da chapa vencedora, Raízes e Mudança. A executiva é composta pelo pastor Paulo Gonçalves como presidente, o vereador Igor Noronha como primeiro vice-presidente e o vereador Marcelo Figueiró como segundo vice-presidente. Todos estes já presidiram o MDB em outros momentos. Além da presença de vários PMDBistas, o evento contou com a visita de pré-candidatos à prefeitura que vieram trazer apoio ao partido. No dia 6 de outubro, os cachoeirenses escolhem a nova composição do Conselho Tutelar. Ontem, os 17 candidatos finalistas à vaga tiveram seus números de campanha definidos através de sorteio. A campanha começou hoje, mas está sujeita a algumas regras.
É isso, Daniel. A partir da meia-noite desta segunda-feira, então, os 17 candidatos ao Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul já estão em campanha. Ontem eles tiveram os números sorteados e o Natan está conosco aqui, ele que é presidente do Condica, para mais informações. Natan, eram 18 candidatos, ficaram em 17. Isso, durante o processo de seleção do sorteio, da numeração, uma candidata ela acabou desistindo. Aí, a partir disso, a gente sorteou a numeração ontem. À meia-noite já vi que tinha candidatos postando nas redes sociais, porque isso é uma das coisas que podem ser feitas durante a campanha. A campanha pode ter confecção de santinho, confecção de adesivo de perfurite para carro, campanha boca a boca, pagamento de inserção em jornal ou revista local. A gente pode fazer também propaganda na internet gratuita, mensagens eletrônicas via WhatsApp, via e-mail, mas se a pessoa pedir para se descadastrar, ela tem até 48 horas para parar de enviar essas mensagens. A campanha vai até o dia 5, 23 e 59, porque no dia 6 de outubro é a nossa votação. Existe um limite financeiro ou os candidatos recebem algum aporte financeiro para a realização da campanha ou não? Não existe perante a lei federal, a lei do CONANDA, tanto a resolução do CONANDA como a lei do ECA, limites de gastos de campanha, assim como tem as campanhas eleitorais. Campanhas eleitorais, por exemplo, Cachoeira do Sul é 11.780 o limite de gasto. A campanha para o Conselho Tutelar não tem nada balizado. Conforme for ocorrendo, a gente pode lançar um edital colocando um limite de gastos. Contudo, como são poucos candidatos, a votação ela é pequena comparado, dá em torno de 8 mil votos, os candidatos não costumam gastar muito. Mas mesmo assim, por exemplo, os santinhos têm que ter o CPF do candidato para a gente comprovar que foi o candidato que comprou, o CNPJ da empresa e a tiragem do material que foi feita. Fiscalização, então, pega direto durante esse período. A fiscalização começou no dia que eles escreveram a documentação para o processo de avaliação, para o processo de escolha, e vai até o dia 6 de outubro, quando a gente terminar de apurar os votos deles. A fiscalização é feita tanto pelos membros da comissão, quanto pelos membros do Condica. E qualquer pessoa pode realizar uma denúncia, sabendo que eles não estão cumprindo com as regras, ou outros candidatos. Mas lembrando que a denúncia sempre vai ser pro Condica para a gente poder avaliar a denúncia. A partir de agora, então, 17 candidatos na rua em busca do voto dos cachoeirenses para comporem o Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul. Isso, desses 17 candidatos, 5 vão ser os conselheiros titulares e 10 suplentes. Lembrando que isso é balizado também pela Resolução 170 do CONANDA, que fala que a cada 100 mil habitantes a gente tem que ter um conselho tutelar. Natan, para a gente encerrar, quem poderá votar, quem poderá escolher esses conselheiros? Todas as pessoas que estiverem cadastradas no cartório eleitoral de Cachoeira do Sul e estiverem aptas a votar em uma eleição normal, podem votar durante o processo de escolha. A nossa data corte do eleitorado foi no dia 7 de julho, como já era previsto no nosso edital 6. O que isso quer dizer? Que todas as pessoas que transferiram sessão até o dia 7 de julho, que fizeram títulos maiores de 16 anos, ou que pagaram a multa por não ter votado na última eleição, poderão votar. A gente terá 25 locais de votação. Desses 25 locais serão divididos por sessão. Por exemplo, vou pegar o meu caso. Eu voto no CIEP na sessão 311, se eu não me engano. Não quer dizer que eu vou votar no CIEP, mas vai ter um local destinado para a sessão 311, que é onde somente eu vou poder votar, como um processo de votação normal. Fora de Brasília, interaja com o NT Sul enviando a sua mensagem para as nossas redes sociais. Quer mandar uma foto, uma informação, um recadinho? Então anote aí o número do nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. E tem também a nossa página no Face, facebook.com/TV Cachoeira. Quero começar aqui mandando um abraço para... quem mandou a mensagem é Cainã, mandando um abraço para a sobrinha Isis. Obrigado, Cainã, pela participação. Um abraço para Isis. Mensagem que chegou aqui por Torpedo SMS. Está valendo também, viu? Muito obrigado. Quero mandar aqui um abraço também para Júlia e Zulica, está aqui, mas acredito que seja Zuleika, do bairro Noêmia, aqui em Cachoeira do Sul. Muito obrigado também pela participação. Mandaram uma foto da TV aqui, sintonizada na Novo Tempo, o NT Sul sendo transmitido. Muito obrigado, um grande abraço aí para todos os amigos do bairro Noêmia, em Cachoeira do Sul. Olha, nós temos aqui também participações que estão chegando através do nosso Facebook. Quero mandar um abraço aqui para o Daniel Rudinei dos Santos,
Ele está no Ponche Verde. Manda um beijo para minha mãe Maria Claudete dos Santos, meu pai Carlos Marques. Ótima segunda-feira, Deus abençoe a todos. Obrigado, Daniel. Para você também aí, para toda a sua família. Bom começo de semana. Venceslina Barbosa, bem-vinda à TV Cachoeira, Rede Novo Tempo, um canal a mais de comunicação para nossa terra, que muito deve auxiliar no nosso povo. Obrigado, Venceslina, tudo de bom para você. A Nelze Vargas também passando por aqui. Nelze, obrigado pela participação. A Nelze faz um trabalho bem legal junto aos aventureiros, né? Um trabalho da Igreja Adventista aqui em Cachoeira. Obrigado pelo recadinho. Grande abraço aí para você também, para toda a sua família. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos aqui do telespectador. Tem várias fotos aqui chegando neste exato momento. Vai mandando a sua participação, sua foto, sua sugestão de reportagem e já já a gente põe no ar por aqui. E a seguir, cachoeirenses vão às ruas para alertar sobre a violência sexual infantil. E ainda, a tecnologia que pode revolucionar os tratamentos de saúde através da impressão de órgãos. O NT Sul volta já já, não saia daí. Meio-dia e 30, hora de Brasília, o NT Sul já está de volta. Boa tarde para você que está chegando agora. Ligou a sua TV na TV Novo Tempo, está em casa com a sua família almoçando. Obrigado pela sua companhia por aqui. E olha, depois de uma semana de sol e tempo bom em Cachoeira do Sul, a chuva pode voltar em algumas áreas da cidade, pelo menos hoje. Confira agora na previsão do tempo. Segunda-feira começou com muitas nuvens em Cachoeira do Sul e podem ocorrer pancadas isoladas de chuva, especialmente à tarde e à noite, mas com pequenos acumulados, 8 milímetros, de acordo com o clima-tempo. Mínima 14 graus e máxima 23. Terça-feira tem sol com algumas nuvens e não chove, mínima 15 graus e máxima 27. Quarta-feira igualmente tem sol com poucas nuvens e a temperatura máxima sobe, mínima 16 graus e máxima 29. Confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Áreas de instabilidade voltaram a se formar sobre o Rio Grande do Sul no domingo, fazendo com que a semana comece com chuva na metade sul do estado. A precipitação, segundo a SOMAR Meteorologia, deve provocar pancadas acompanhadas de raios e trovoadas nesta região hoje. No norte do estado, o tempo segue firme, sem chuva, e o sol aparece entre poucas nuvens. Na terça-feira, esta instabilidade sobre a metade sul perde força e uma massa de ar seco toma conta de todo o Rio Grande do Sul novamente. A máxima na capital Porto Alegre para hoje é de 20 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 22. Em Passo Fundo, no norte do estado, 21 graus. Em Santa Maria, na região central, 20. 21 para o litoral norte, em Tramandaí e Torres. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 18 graus. E é hora de interação aqui no NT Sul. Se você ainda não enviou a sua mensagem para a gente, já anote aí os nossos contatos. No WhatsApp o número é o 51997697129, está na tela. E na nossa página do Facebook você também pode acompanhar a transmissão do NT Sul, que acontece ao vivo, e comentar, que nós também vamos ler aqui o seu recadinho. facebook.com/TV Cachoeira, dá uma passadinha por lá, curta a nossa página e compartilhe os nossos conteúdos. Tem aqui a mensagem da Graciele Salomão Leiria. Ela é do bairro Universitário, aqui em Cachoeira do Sul, diz que gosta muito de assistir o programa e mandou uma foto do seu anjinho, o Brian. Deixa eu mostrar aqui a foto do Brian que ela mandou pra gente. Aqui está o pequenino Brian. Legal, grande abraço aí para toda a família. Bela foto, um abraço para Graciele e para toda a sua família no bairro Universitário. Quem mais? Boa tarde, sou a Ceissa Rebeca. É fantástico ver o povo na rua realizando esse lindo trabalho comunitário. Vamos dizer em alta voz ao abuso e violência sexual infantil, né? Um basta. Abraços à família Batista em Aracaju, Sergipe. E aqui está a foto que a telespectadora mandou pra gente também, se engajando neste belo projeto, que já já a gente vai ver um pouquinho sobre ele, né? O projeto Quebrando o Silêncio. Quem mais? Deixa eu mandar mais um abraço aqui para os amigos que estão enviando torpedo SMS. E a Sueli, bairro Carvalho, aqui em Cachoeira do Sul. Adoro o programa de vocês. Valeu, Sueli. Obrigado pela sua participação com a gente aqui. Daqui a pouquinho tem mais fotos que os telespectadores estão mandando para a gente. Neste mês de agosto, diversas ações de conscientização e prevenção ao abuso sexual infantil estão acontecendo em Cachoeira do Sul, bem como não é em todo o país. O último sábado foi o dia de ênfase da campanha, que é realizada em todo o Brasil, além de outros países da América do Sul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
precisam de ajuda. Todos os dias, o Disque 100 recebe quase 50 denúncias de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Os números reais de casos em todo o país são bem mais altos, já que muitas vítimas não registram denúncia. Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, só no ano passado foram mais de 76 mil denúncias envolvendo crianças e adolescentes. Desse total, mais de 17 mil eram casos de violência sexual. Nos últimos anos, os números totais de denúncias têm oscilado, mas sempre ficam acima de 70 mil. Nem mesmo a pena para casos de abuso sexual infantil, que vai de 8 a 12 anos de detenção, tem intimidado os agressores. Ao redor de todo o Brasil, ações buscam dar voz a esses vulneráveis que tantas vezes sofrem calados. Em Cachoeira do Sul, as pessoas foram às ruas para alertar sobre a violência sexual infantil e tentar mudar essa realidade. É uma tentativa da igreja de ajudar as famílias a se unirem mais, evitando problemas sérios que têm acontecido na sociedade aí, de violência, de agressões, abusos e tudo mais, né? Por isso chama Quebrando o Silêncio, porque deve-se quebrar o silêncio, falar, buscar socorro, buscar ajuda, por isso daí o nome Quebrando o Silêncio. Então é um projeto para mobilizar as pessoas realmente para essa ação de prevenção, de auxílio às pessoas a abandonarem essas ideias de violência, de atitudes abusivas uns com os outros, né? A ação faz parte do projeto Quebrando o Silêncio, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e que está na sua 18ª edição neste ano de 2019. O projeto é realizado em todo o Brasil e em outros 7 países da América do Sul. Em Cachoeira do Sul, além dos materiais educativos com orientações sobre a prevenção ao abuso, as pessoas receberam também coisas mais simples que nem sempre são oferecidas: um abraço e uma oração. Às vezes as pessoas estão precisando, de uma oração, chegou bem na hora. Além do envolvimento dos fiéis da Igreja Adventista, a ação teve também o engajamento da Escola Adventista da cidade. Nós estamos, na verdade, desde o início da semana, todos os dias nós trabalhamos um pouquinho da campanha Quebrando o Silêncio e a cada dia nós demonstramos para as crianças o que eles precisam saber nessas questões de abuso, de respeito, e agora nós estamos fazendo fechamento, entregando para as pessoas algumas revistas. É costumeiro, todos os anos, nós levarmos essas informações para as crianças e as crianças, muitas vezes, eles levam para casa e mostram para os pais como devem agir e também eles comentam com os amiguinhos com quem eles convivem. E os juvenis também estavam participando do projeto, afinal, já tinham tudo na ponta da língua. A revista Quebrando o Silêncio é quando a gente está deixando um segredo do pai e da mãe, a gente tem que contar. Quando tem um desconhecido falando um segredo, daí tem que falar pro pai. Com as informações na cabeça e as revistinhas nas mãos, as crianças também fizeram a parte delas e foram espalhar a mensagem que aprenderam. Quem tem criança em casa aprovou a ideia. Rosiele tem 3 filhos e procura sempre passar essas informações para eles. Eu acho assim que a gente tem que educar os nossos filhos. Sim, os meus, eu dou bastante educação para eles, não conversar com estranhos, porque os meus outros maiores estão com 10 anos. Então, eu sempre dizendo, no colégio não se conversa com estranhos, Então, eu tenho muita atenção com eles e muita preocupação, com eles, porque a gente vê tanta notícia ruim, Tanta violência, Por aí, então, eu estou sempre ao redor deles, sempre dando explicação, conversando com eles, assim. Tudo para cuidar do bem mais precioso. Sim, tudo para cuidar dos bens mais preciosos, que são os meus filhos, que são tudo para mim, E eu faço tudo por eles, As ações do sábado foram finalizadas com palestras. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeira do Sul foi um dos palestrantes e mostrou como tem sido o trabalho do Conselho na prevenção da violência contra a criança. Segundo ele, a violência se configura também no ato de fazer a criança repetir diversas vezes um relato de abuso quando é feita a denúncia. Criamos o Comitê da Escuta Especializada. Através desse comitê, a gente está gerando um fluxograma para evitar a violência institucionalizada. No
Nos próximos dias, escolas de Cachoeira do Sul ainda devem receber palestras sobre prevenção à violência. O objetivo é não só quebrar o silêncio para revelar casos que possam estar ocorrendo, mas também proteger as crianças para mantê-las alegres como elas já são por natureza. Foi realmente um belo trabalho, um belo projeto. Foram distribuídos aí panfletos também do NT Sul, conjuntamente nessa ação. Particularmente estive um pouquinho na praça no centro de Cachoeira do Sul. Enfim, é uma ação que acontece em todo o Brasil. Você também pode mandar fotos para a gente da sua cidade, como foi a mobilização do Quebrando Silêncio. E ao longo da semana a gente vai mostrando aqui no NT Sul. E ontem, aqui em Cachoeira do Sul, a posse oficial do novo bispo da Diocese de Cachoeira do Sul, Dom Edson Batista de Melo, aconteceu ontem, né? O cargo estava vago desde janeiro de 2018, quando faleceu o bispo Dom Remídio Bom. Dom Edson tem 55 anos de idade e é natural de São Leopoldo. Hoje pela manhã, ele recebeu a nossa equipe. A partir desta segunda-feira, então, oficialmente, a Diocese de Cachoeira do Sul já tem um bispo empossado. Dom Edson está conosco aqui. Nós viemos até a Cúria Diocesana para conversar um pouquinho com ele, para que você, telespectador do NT Sul, conheça o novo bispo de Cachoeira do Sul, o quarto bispo desde que a Diocese foi criada. Boa tarde, bispo. Boa tarde. Uma alegria conversar com vocês e, de fato, agora, a partir desta posse, né, que também, ao mesmo tempo, é uma apresentação para a comunidade, não só a comunidade católica, no caso, mas também para a cidade e para a região de Cachoeira do Sul. Então, um momento importante, né? Uma liturgia, né, própria para isso, mas agora oficialmente sou bispo de Cachoeira. Ontem, durante a sua apresentação oficial, durante toda a atividade que ocorreu na Catedral, lotada, muita gente na expectativa de conhecê-lo. Enfim, como é que o senhor sentiu essa receptividade? Olha, maravilhosa. Primeiro porque também a Diocese de Cachoeira passou praticamente 2 anos sem bispo. A morte prematura de Dom Remídio, isso, além de ter causado, né, uma comoção muito grande, uma diocese ela precisa ali desta figura do bispo, né, que ele é centro de unidade também, de governo, também da diocese. Então foram 2 anos, assim, claro, muito bem cuidados e muito bem conduzidos, né, pelos padres, pelo Monsenhor Elci, que assumiu as funções, mas a figura do bispo não tínhamos. E agora tem. Então, eu senti assim no povo uma alegria muito grande por isso. E uma receptividade assim excelente. O povo aqui é muito acolhedor. Acho que isso é uma marca, talvez, não é? A partir de agora, de que maneira ou qual a sua estratégia de trabalho junto aos municípios que compõem a diocese, junto ao trabalho que começa a desenvolver a partir de então? A minha preocupação, primeiro, não é estabelecer assim, um projeto, um programa, né, uma meta pessoal. Preciso, primeiro, conhecer a realidade, preciso escutar as pessoas, preciso entender, né, qual é a demanda e preciso conversar muito com os padres, porque lá no município mais longe, que é Santaninha, Santana da Boa Vista, é o padre que está lá, não é o bispo. Ele é o representante do bispo, mas não é ele. Então, preciso conversar com o padre lá, saber qual é a realidade, quais são os sofrimentos, quais são as esperanças, quais são as alegrias, né? Quais são as expectativas do povo. Para daí, a partir daí, nós começarmos, enfim, o nosso trabalho. Agora, aqui em Cachoeira, então, tendo Cachoeira e municípios da região sob sua responsabilidade, no comando da Diocese, para nós encerrarmos, que mensagem o senhor teria a dar para o nosso telespectador, católicos e não católicos, que nos assistem neste momento? Primeiro, dizer que estou muito feliz
né, de receber essa missão, ao mesmo tempo também, né, me confiando muito a Deus para que Ele me instrua, né, que o Espírito dele possa me orientar, me conduzir. E quero dizer que todos estão nas minhas orações, já desde o momento em que houve a nomeação lá no mês de maio, dia 22. Já estou rezando todos os dias por esse povo todo daqui. E não só pelos católicos, mas por todos, por todo o povo, porque somos filhos de Deus. E espero e peço que rezem por mim, né, para que eu seja um bom pastor, né, para que eu possa, pela minha vida, pelo meu trabalho, mostrar um pouco mais do rosto de Cristo, que é essa missão do sacerdote, a missão do bispo. Então, que Deus me ajude e que vocês rezem muito por mim e me ajudem também. No futuro, o ser humano não vai mais ter que esperar um órgão por anos a fio na fila do transplante. Imagine só um coração, um rim, um fígado e até mesmo a pele, produzidos em uma impressora 3D. Seria isso pura ficção científica? Olha, nem tanto. A bioimpressão ou impressão de órgãos humanos já começa a ser uma realidade. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a primeira bioimpressora do estado já está em funcionamento e pesquisadores trabalham com testes em camundongos. Essa nova tecnologia pode, no futuro, ser a resposta para uma vida mais longa e com saúde. Thelma Tomás foi conhecer essa novidade. Nós estamos aqui na URGS conversando com a professora Patrícia Franck, ela que é titular na cadeira de hematologia do curso de farmácia e vai nos falar um pouco sobre a primeira bioimpressora do estado que está aqui neste laboratório. Professora, que novidade é essa e quais são os objetivos de se trabalhar na área da pesquisa e na efetivação dessas ações com a bioimpressora? Na realidade, nosso laboratório, aqui no Instituto de Pesquisa com Células-Tronco, nós já trabalhamos nessa área, né, de células-tronco, de engenharia de tecidos e medicina regenerativa há bastante tempo, há mais do que uma década. Mas, assim, a ideia é o quê? Como o próprio nome diz, engenharia de tecidos, né? Tentarmos reconstruir um tecido que sofreu uma lesão. Existem várias tecnologias para isso. Na realidade, não podemos dizer assim, elencar que existe uma melhor que a outra. São várias tecnologias, todas importantes, dependendo do qual é o tecido que a gente vai querer reconstruir. Por exemplo, se nós pensarmos em pele, é um tecido mais plano, mais mole, né? Vai depender, para construir esse tecido, uma tecnologia diferente do que o osso, por exemplo, que é um tecido duro, que precisa ser construído em algum molde que não vá degradar, ou demore muito para degradar, até que um novo tecido possa ser formado. Então, na realidade, são várias tecnologias. No nosso laboratório, nós começamos inicialmente trabalhando com a nanotecnologia para produzir esses moldes, ou scaffolds, que nós chamamos, e posteriormente começamos a trabalhar com a impressão 3D, de moldes realizados por parceiros nossos que nos enviavam e nós cultivávamos esses moldes com células-tronco. Esses moldes vinham do laboratório do CTI, né? Um centro de tecnologia muito importante que nós temos em Campinas, inclusive, que é um dos maiores centros do Brasil, impressão 3D. Nós usávamos esses moldes e colocávamos células para tentar fazer um molde semelhante, pensando numa reconstrução de um tecido. E mais recentemente, então, surgiu a bioimpressão. Então, nós adquirimos essa máquina de bioimpressão para o nosso laboratório aqui da URGS. E a tecnologia é um pouco diferente da impressão 3D propriamente dita. Na impressão 3D, nós usamos uma matéria-prima, que é um polímero, por exemplo. Certo. E esse polímero, né, por exemplo, se você quer reconstruir um osso, você vai precisar de um polímero que construa aquele scaffold, ou aquele molde, que ele vai ter uma taxa de degradação lenta, ou que nem precisa ser degradado, porque o osso é uma estrutura dura que você pode permanecer ele ali, desde que seja biocompatível. Mas, por exemplo, para um tecido diferente, como uma pele, você não pode ter uma estrutura dura, você precisa ter uma estrutura diferente. Então, dependendo do que você quer, você tem que mudar um pouco a tecnologia. E a bioimpressão,
bioimpressão, ele tem o mesmo princípio da impressão 3D, é também uma impressão 3D, sim, porém com a diferença que você pode imprimir com células junto. Então, à medida que você vai fazendo o molde, você já vai inserindo as células, que podem ser células-tronco ou podem ser outros tipos de células também. Então, essa é a diferença da bioimpressão para a impressão tradicional. Podemos dizer assim, ó, de uma forma bem simples de entender, a impressão tradicional, a impressão 3D tradicional, ela visa construir um edifício, porque todo o nosso tecido é formado por vários níveis de células, vários níveis, né? Então, como se fossem vários andares de um edifício. Então, você construiu, né, aquele andaime, digamos assim, né, para substituir um tecido. Na bioimpressão, você já constrói esse edifício com as pessoas dentro, com as células dentro, com a vida ali dentro. Então, isso tem uma série de vantagens, porque você já está adquirindo, né, um material com a própria célula daquele local. E também a outra vantagem, que a gente pode construir tecidos mais macios, por exemplo, para outros tipos de tecidos que talvez a impressão tradicional não consiga. Então, tem uma maleabilidade muito grande na escolha da matéria-prima que nós possamos colocar nessa bioimpressora. Daí, o que é possível dizer, então, que já se produz um conteúdo, um material, uma peça com as características da pessoa que possivelmente utilizaria aquela parte ou da pele para um enxerto ou mesmo um tecido ósseo, enfim, como tu disseste. Futuramente a ideia é essa. Obviamente nós adquirimos essa bioimpressora faz um mês, né? Nós estamos na fase de testes em animais de laboratório ainda, né? Mas a ideia é exatamente essa. Se no futuro nós descobrirmos como construir, por exemplo, esse molde, né, ideal para substituir uma pele, que vai ser o primeiro material bioimpresso que nós vamos fazer aqui, se pode pensar então que se pode no futuro usar as próprias células do próprio paciente. Então, a gente sabe como fazer aquele molde, um paciente necessita daquelas células, por exemplo, então a gente retira as células daquele paciente e faz junto com a impressão. Ou usar células de outras pessoas, como se faz no mundo inteiro, sim, desde que compatíveis, né, como é feito nos transplantes. Evitando aí, então, os riscos de rejeição que ocorrem muitas vezes nessas doações intervivos, né? Exatamente, exatamente. Quando se fala em substituição de partes humanas, já se ouviu falar da substituição de uma traqueia, que era uma impressão 3D, mas não era uma bioimpressão. Mas também se ouviu falar, ou já foi feito, na verdade, na Universidade de Tel Aviv, um mini coração. Dá para chegar até isso, professor? Esperamos que sim, né? Não sei se eu vou estar viva para ver, mas nós esperamos que no futuro se possa, sim, construir um coração bioimpresso, né? Um outro órgão bioimpresso, quem sabe com as células da própria pessoa que vai utilizar. Esse seria o nosso sonho, né? Na realidade, se nós pararmos para pensar, né, o sonho da Mary Scheller, né? Sim. Ele não foi só uma imaginação fictícia, uma fantasia. Na realidade, naquele momento ela imaginou algo e que depois a ciência fez, né? Porque na realidade o Frankenstein, naquele momento colocado como algo muito diferente, né? Por isso a personalidade até de um monstro. Na realidade hoje em dia já diversos casos de transplantes múltiplos de órgãos, né? Para o bem da pessoa. Então na realidade ela foi assim uma visionária do que a ciência estaria fazendo um século depois, mais ou menos, né? Sanando um dos maiores problemas que a gente tem na questão da saúde, que é a doação de órgãos, né? Exatamente. Pelo menos colaborando, não sanando, como nós falamos antes, mas colaborando para que em casos emergenciais, onde as filas ultrapassam a capacidade de espera, complementar com uma peça criada. Exatamente. Nós não vamos substituir a doação de órgãos, né? A doação de órgãos continua sendo um ato muito importante. Jamais vai ser necessário acabar com a doação de órgãos, na realidade, porque, como você falou, existe muito mais pessoas necessitando de órgãos do que os órgãos sendo doados. O que se espera é que isso venha complementar, várias outras técnicas possam vir a complementar essa necessidade, e quanto mais nós tivermos esses órgãos, sejam doados ou sejam produzidos em laboratório disponíveis, mais pessoas vão poder ser beneficiadas, e não só naquelas doações que nós fazemos atualmente. Vão surgir outras necessidades que hoje não se faz por falta de órgãos. E talvez estruturas, tecidos mais simples, né, que não se pensa em usar um órgão doado, já que ele é tão raro, mas tecidos mais simples ou pequenas lesões que possam ser
feito assim. Por exemplo, uma lesão de pele, né? Hoje em dia um paciente queimado, muitas vezes ele faz o autoenxerto, ele retira a pele dele mesmo para colocar no local. Talvez essas técnicas de produção de pele artificial, que vai ser natural depois, porque nós queremos que ela substitua o tecido natural, não vai ser um produto anormal naquele paciente. A nossa ideia é que ele se integre ao tecido e se integrando ao tecido passa a ser um tecido natural. Certo. Então, se nós conseguirmos de fato construir, por exemplo, numa bioimpressão em grande escala, um tecido que possa ser uma pele, talvez ele nem precise mais tirar a pele saudável dele para colocá-lo no local. Se for uma coisa tão mais fácil, nós inserirmos já aquele produto produzido no laboratório. Então, a gente não vai acabar com a doação de órgãos, isso é fundamental que continue. A gente só quer aumentar a possibilidade, aumentar a demanda para muitas mais pessoas poderem se beneficiar. Porque o que nós queremos? Qual é o nosso sonho realmente, né? Que toda pessoa que tivesse um órgão lesado, que tivesse, muitas vezes ainda tem que remover um tecido que foi atingido por um problema, um tumor, por exemplo, então, devido ao tratamento do câncer, a pessoa teve que remover um pedaço do tecido, fica com aquela sequela, que isso possa ser reposto por essas tecnologias. Seja impressão 3D, seja bioimpressão, seja nanotecnologia, sejam várias outras técnicas, são todas muito importantes, sempre associadas com a boa ação nossa, né, de doação de órgãos também. Professora, a gente vive um momento traumático aí no que diz respeito ao incentivo às pesquisas. Qual é a sua análise a respeito disso, no que diz respeito especificamente aos incentivos, tanto financeiros como a consciência da importância da pesquisa para o desenvolvimento da sociedade de uma forma geral? Não temos dúvida da importância para toda a sociedade da ciência e da pesquisa. Isso, a própria sociedade já tem essa consciência, né, de que tudo que a gente faz, toda a tecnologia nova, isso veio de uma pesquisa, né, de muito tempo no laboratório. E que um país só avança graças à sua ciência e tecnologia. Um país só se torna independente com as suas patentes, com a sua capacidade de produção. Essa crise que, na realidade, já está instalada há uns 4 anos no nosso país, a pesquisa já vem sofrendo corte há uns 4 anos atrás, pelo menos, né? Nós sentimos no laboratório essa diminuição de verbas disponíveis para pesquisa já há bastante tempo, mas nós estamos na esperança que isso vai passar logo, né? Que o país possa voltar a crescer e que justamente a pesquisa possa voltar a crescer também. Com certeza isso vai acontecer. E que possa ser reconhecida como uma ferramenta de inclusão e de avanço, né, dentro da sociedade. Com certeza. A ciência está sempre para o bem da sociedade, a ciência existe para o bem da sociedade, né? Esse é o nosso foco como cientista, senão nenhum cientista seria tão animado com a sua pesquisa por frente a todos os obstáculos que nós enfrentamos, e não é nem só crise também, é o excesso de burocracia, às vezes para comprar um reagente, uma importação que demora meses, enquanto que quem trabalha no exterior, como eu já trabalhei, outros pesquisadores trabalharam, a facilidade de disponibilização de materiais lá, isso com certeza atrasa muitas pesquisas no Brasil. Sim. Também, né? Então são vários fatores que muitas vezes atrasam o nosso desenvolvimento científico aqui. Mas sem dúvida nenhuma a gente sabe a importância da pesquisa, nós estamos sempre com jovens cientistas no laboratório incentivando para que essa parte tão importante para a sociedade, né, continue sempre crescendo para o bem social e para o bem do nosso país. Muito obrigada, professora, pelas informações e por nos ter recebido aqui tão gentilmente no laboratório da URGS. Eu que agradeço. Obrigado, Thelma, pelas informações. Vamos aqui a mais recadinhos dos nossos telespectadores. O Álvaro dos Santos, da Oliveira, está com a gente, mandou foto aqui do seu filho. O Miguel Trindade está olhando o NT Sul, almoçando. E a alimentação está saudável, viu? Olha aqui a foto que o Álvaro mandou para a gente do filhão. Legal, olha ali, né? Tá rolando uma alimentação realmente de primeira. Legal, obrigado pela participação aqui. Quem mais passa por aqui? O Cristiano, ele é do interior de São Cepé, divisa com Lavras do Sul. Está chovendo, olha aqui, ele mandou um vídeo, né? As gotas da chuva caindo por aí. Muito obrigado, viu, Cristiano, pela sua participação. Vamos lá, prometi abraço aqui para a Estela, ela é de Boa Vista, Pará, acredito que é isso, ela mandou a informação para a gente. E ela perguntou, já mandaram o abraço que eu pedi? Está mandado o abraço agora, viu, Estela? Grande abraço para você aí. Obrigado pela participação. Por aqui também o Marcelo perguntando se a gente tem notícias sobre pagamentos de alimentos dos aposentados. Vamos verificar, viu, Marcelo? Já mandamos aqui para a produção. A Deise também mandando informações sobre a Expo Inter. O touro mais pesado da feira foi de Cachoeira do Sul. Aliás, vamos contar tudo ainda nessa semana, não é, sobre Expo Inter. A Lorane também passando por aqui, falando sobre a Expo Inter. Uma feira que realmente mexe, não é, com o Rio Grande do Sul e com o agronegócio gaúcho. Acima de tudo. Olha, tem muitas mensagens aqui, muitas fotos. Agradeço de coração a você que interagiu com a gente. O NT Sul vai ficando por aqui. As notícias de hoje e outros conteúdos
você encontra no nosso site novotempo.com/NTSul. Acompanhe a gente também pelo Facebook, acessando a página facebook.com/TV Cachoeira. A gente se encontra amanhã, ao meio-dia. Você fica agora com o programa Bíblia Fácil. Uma ótima tarde para você. Tchau.